Fernando Diniz não é mais o técnico do Vasco. Vamos falar muito sobre isso, ó. Já mandando aqui tem muitos haters do Diniz e tem muitos caras que são completamente apaixonados. Eu sou um. Sou dinizista de carteirinha e tal. Mas não teve como, né? Acho que a sequência, os números, né? O Ricardo tá falando isso aqui. Os números não iam deixar com que o Diniz continuasse à frente do Vasco nesse momento, né, Ricardo? Muito. Eu também adoro o Diniz, acho um ótimo treinador. Né? O torcedor do Fluminense. Essa Libertadores, né? A gente tem um carinho especial por ele, né? Eu acho, já vou ser polêmico aqui, Cara. eu acho que o torcedor tricolor tem pouco carinho pelo Diniz, deveria ter mais. Eu não vejo nenhum torcedor fluminense falando assim, o Diniz é o maior treinador da história do clube. Fala muito. Fala? Fala muito. E deu a Libertadores, pô. O que acontece? Esse lance do Diniz também ter ido pro Vasco, ele esfriou um pouco essa idolatria. Mas o torcedor tem um carinho muito grande. Eu né? acho Tem que um não. carinho- Eu acho ainda tem um carinho menos muito do grande. que ele merece. Não acha, não? Menos do que ele merece. Pois é, eu gosto muito dele, né, cara? Porque assim, a gente que gosta do futebol, foi um futebol muito bonito, né? Que o Fluminense Esse do praticou. Fluminense, mano. 22 começou ali com o Abel, mas o 4-3-3, o que solidificou esse esquema é o Diniz. É. Porque era 4-4-2 com o Abel ali em 2022, ele que veio com 4-3-3, que esse esquema tá perpetuado no Fluminense até hoje. Sim, sim. Que aí ele abriu o Keno de um lado, o Arias. Não fala do Arias, não, que eu. Minha pressão até cai. Sofreu hein? um pênalti Não já. puxa assunto do Arias comigo, que eu não tô superei ainda, tá, Ricardo? É saída dele pro Palmeiras. Mas foi o Diniz que fez esse 4-3-3. Então, assim, foram partidas que Tu não acha que a torcida... Porque eu acho o Diniz um treinador... Ele gosta do Diniz, tá? Eu sou completamente apaixonado por um homem e sou o Fernando Diniz. Agora, o Diniz é um treinador que a galera olha, não tem meio termo. Não tem assim... Não, sim. Ou o cara ama ou o cara odeia. Perfeito. E no Fluminense tem muita gente que hoje odeia. Pelo sim. pós-Libertadores ali. Mas eu vou te pela briga falar, contra o o rebaixamento. Contarelli, Ricardo e Maico, acaba que a rede social, ela acaba maximizando muito o hater, né? A crítica, ela sempre vem mais forte. Agora, quando você mexe com o torcedor do Fluminense falando do Diniz, de uma maneira mais carinhosa e tal, aparece os fãs, não adianta. Tem a galera que gosta muito do Diniz. Claro, e ainda o que até hoje, pesou, pode ter como a gente está certeza. falando, é o resultado. Os resultados do Vasco, se você pegar nos últimos 14 jogos, 2 vitórias, é muito pouco, é muito pouco. Ano passado foi não jogando bem. O Fluminense, o Vasco, ano passado, ele termina em 14º. A final da Copa do Brasil é um com o 14º e o outro em 13º. É isso aí. Corinthians e Vasco. Não, o Vasco se salva do rebaixamento matematicamente na penúltima rodada. Penúltima rodada. Poderia ter uma pressão ali de jogar um jogo contra o E rebaixamento. aquilo mascarou um pouco o que foi as duas equipes. Só que o Corinthians, ele ganha a Copa do Brasil, inicia o ano. Ele já ganha do Flamengo, a Recopa, né? A Recopa, Supercopa. Né? Supercopa. Já ganha a Supercopa, já está na semifinal, porque o Corinthians é um case que a gente ainda vai falar. É o único time do Brasil que joga mal e ganha. É isso aí. É impressionante, não é que jogou todos os jogos mal. O Corinthians foi horroroso contra o Vasco lá. Eu fiz o jogo da Copa do Brasil. Aqui jogou melhor, foi campeão, ok. Jogou muito mal. Aí chega ontem, você vê contra a Portuguesa e acabou o jogo. Não tá jogando bem, aí ele vai lá e consegue e faz o gol. Então, o caso do Diniz no Vasco, tem jogos que você olha e diz, Chapecoense. 24 finalizações, Próprio Bahia. Foi Também 50 e tantas chances. Sim. E a bola não entrou, não é culpa dele. Então. Mas os resultados, quando não vem bem, o torcedor não tem paciência. O torcedor do Vasco sempre me bate, Não tem. porque eu falo mal da qualidade do elenco do Vasco. Porque eu acho que está aquém do que é o Vasco da Gama, tamanho do Vasco e tudo mais. Acho que é um elenco que tem problemas. Acho que, se a gente for analisar, tem muita gente falando, não, melhorou o elenco. Não sei, você perde Ryan, Verrete, agora o Coutinho, como é que você melhora um elenco perdendo esses 3 jogadores? Chegaram 3 melhores? Muito, na verdade, Eram as 3 referências que o Vasco tinha, né? Assim, Eu tô errado de falar que o elenco Não. piorou ou não? baixou o nível com a saída desses 3 Eu jogadores. acho. Né? E até o Pedrinho, que assim como você, eu também sou um fã do Diniz. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de jogar com Você falou ele. que era uma vontade que você tinha. Eu gostaria muito. O Diniz me convidou já quando eu saí do Grêmio para ir para o Santos. Ele me ligou, só que eu não estava nas minhas melhores condições e eu preferi não ir para eu não conseguir ofertar para ele o que ele ia esperar de mim. Então, eu preferi não ir e esperar uma outra oportunidade. Não aconteceu. Assim como nós, o Pedrinho também é muito fã do Diniz e declarou isso quando trabalhava. Muito. Deve ter demitido chorando, né? Com certeza. Segurou até onde ele pôde para não ter que mandar embora. Eu acho, na minha opinião, até assistindo o jogo também, ele iria segurar até
o próximo jogo, né, para ver o que iria acontecer e se não passasse para a final, iria demitir. Mas fez ontem, talvez até para dar uma mexida no elenco. A gente não sabe porque a gente não está lá dentro, diariamente convivendo com ele, para saber se tem algum problema ou outro. Né? Eu não tenho esse... Se perdeu o elenco ou não. Eu não tenho esse feeling para poder falar, porque eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Sim. Porque senão eu te falaria assim, 100% assim, não tem problema, as coisas não estão acontecendo dentro do campo. Então assim, é uma pena, mas o Vasco, o Pedrinho teve que tomar essa decisão, até para ver se dá uma mexida para o próximo jogo. Sim. Porque se tiver acontecendo alguma coisa mesmo, né, pode ser que mude, mas a gente também não sabe. Quem vai chegar agora vai ser o Lazzaroni, até jogou comigo lá no Madureira, o Bruno Lazzaroni, que vai comandar, assim como o Pedrinho falou. O Renato Gaúcho, estão falando? Então já estão falando do Renato também, que é um... Liga aí pro pai Nato aí, pô. Um excelente nome também. Eu acho que para ficar um ambiente, né, mais leve, o Renato é um cara muito bom para tudo isso também, além de ser um excelente treinador. Então, vamos ver se o problema era o Diniz, então, se melhora mesmo. Eu acho que não. Eu também acho que os problemas do Vasco são mais profundos. Acho que a sequência de anos, né, sem grandes conquistas, a gente vai lembrar, o Vasco não chegava numa final de campeonato nacional desde 2011, cara. Sim. Aí chegou ano passado na Copa do Brasil, assim. Por um time gigante igual é o Vasco, muitas coisas acontecem. Tem outros levantamentos, por exemplo, acho que no período que o Liverpool, por exemplo, que é um time que mantém treinador na Inglaterra, teve acho que 3 treinadores, acho que teve 50, cara. É um negócio assim. É muita coisa. E a mudança de treinador normalmente não faz com que o Vasco... E eu vou falar uma coisa Então, eu pra acho você. que o problema está em outro lugar. Para mim, está em termos de contratação de jogador, na realidade financeira do clube. Não dá para você achar que tem um elenco forte, porque o Vasco não tem. Vai mudar? Vai chegar um técnico agora, vai fazer o Vasco sair jogando e ser campeão nesse ano? Não. Eu acho que a realidade do Vasco é a briga na parte de baixo da tabela, pelo que eu vejo do elenco hoje. Sim. E eu queria falar a respeito do Vasco uma coisa, tá? O Coutinho, né? Criticaram o Coutinho aí, a saída dele, mas eu acho que ele fez bem, ele não estava legal, a cabeça dele, ok, seja feliz. Só que o Coutinho, não é ídolo, é ídolo sim. Coutinho é um cara que começou no Vasco da Gama, iniciou, saiu daqui muito jovem, garoto, foi vendido muito bem, sofreu um pouco, depois se consagrou como ídolo no Liverpool, teve alguns percalços no meio, mas ele é vascaíno e ele é Vasco, porra. Então precisa ter um pouco de respeito de quem é do Vasco e quem gosta do Vasco. Ele ama o Vasco, agora eu vou dar uma paulada em algumas coisas. O Vasco tem 30 anos que não ganha, 20 anos, que não ganha quase nada, e tem muitos ídolos aí sem ganhar um título. É isso. Nem um dia eleitor o cara tem, às vezes se brincar, para votar. Porra, e nego elogia, nego enaltece, não quero aqui não, é claro que eu esperava. Coutinho é um ótimo jogador, tem momentos que a gente espera mais, mas o elenco também do Vasco é tudo isso para dar uma condição a ele, a esse momento do Vasco. É isso. Então é isso que a gente tem que Eu também... acho que a gente tem que fazer, entendeu? Com todo respeito aos Não, jogadores não que tô- estão lá, não, claro. eu acho que a gente Pois. tem que falar do elenco. Não, o elenco Porque o precisa... torcedor do Vasco não consegue entender Precisa que de o elenco tá reforços. Verdade é. Eu, particularmente, eu gosto, tá? Do elenco do Vasco, não acho nada demais, mas eu acho que tem como ajeitar a casa. Tem algumas coisas... Vamos dizer, no caso do Diniz, eu vendo algumas vezes, eu vejo muitos gols com os zagueiros abertos. É a maneira dele jogar. Os zagueiros estão abertos, sai jogar, e aqui vem um volante, perde a bola, os zagueiros estão abertos. O volante que tem que dar combate. Então, é a maneira de jogar, ok, deu certo o Fluminense, mas não estava dando no Vasco. O Vasco tomou muitos gols. Mas que nos últimos jogos tomou gol em todos os jogos. Mas são 20 jogos, todos os jogos tomou gol. Então, o Vasco... São 72 feitos, 70 sofridos durante a passagem muito dele. gol, é muito gol. Quase Então, o empatado, Vasco né? tinha um problema seríssimo defensivamente. Dependendo de jogar bem, criar oportunidade. Então, o que eu acho que a gente, às vezes, no Vasco, pouco tempo já se cria um ídolo. O menino chegou agora, gosta, o atacante, He-Man, já é o grande ídolo do Vasco. Pô, o cara não deu uma volta olímpica. Mas não, mas não é, Calma, pô. não é a sensação do torcedor. O torcedor Esse sofrimento do torcedor quer do ser Vasco. feliz. Mas eu o não tô torcedor fazendo. quer acreditar, Eu sei, Ricardo. mas ele peraí, quer ser meu feliz. irmão, eu sei, mas acreditar com 2 jogos não dá. Não, eu sei disso. Então, é isso que eu tô falando. Torcedor do Vasco, ele é maravilhoso. Eu sei o que é, eu sou torcedor do Vasco. Eu convivo com eles. O sofrimento ao longo desses 20 anos. Como Santa Cruz também, lá em Recife, o sofrimento que é. Então, eu sei o que passa o torcedor do Vasco. Então, o que a gente tem que fazer? Calma, gente. É tentar formar um time. Eu tô te falando, o Maico falou, meu treinador hoje, para ajeitar aquele vestiário é Renato Gaúcho. Hoje, precisa de calma, de paz, de tranquilidade.
traz o cara. Em vez de trazer vários... não tem dinheiro para contratar. Então, o que é que tu faz? Feito, você não vai. Não tem dinheiro para contratar o Fluminense. Calma, o elenco é bom. Claro que o Vasco não. O Vasco está se formando. É isso aí. Mas, meu irmão, precisa trazer um treinador de peito. Não é qualquer um. E esse cara é o Renato Gaúcho. Eu acho que chegar um gringo nesse momento agora, o cara chega perdido. Chega. Tem que chegar um cara aí que sabe Investe, o que é São Renato. Januário, o que é Vasco, tudo mais. E a né? Você pressão- investiria em Renato, você? Renato, com certeza. Pra como Até tá porque hoje? eu trabalhei com ele 5 anos, eu sei o que ele pode transformar aquele ambiente ali. Entendeu? Então, para gastar dinheiro, e tenho certeza que vários jogadores não vão resolver, mas tem um elenco ali que pode ajeitar. Traz ele, investe nele. E o Renato tem essa característica também de trabalhar com o que tem. E de trazer- motivar o que tem. Exatamente. Né? De trazer o grupo pra ele. É muito bom de vestiário. Falando do Diniz, cara, a crítica que eu tenho ao Diniz é a seguinte. Eu acho o Diniz ele muito pragmático. Ele tem uma ideia de jogo. E em alguns momentos ele não respeita a particularidade de cada jogador. Ele quer que aquele jogador entregue pra ele algo que aquele jogador não tem. Ele quer que o goleiro, ele vire um goleiro linha de futebol de salão e saia jogando, o goleiro não tem aquilo pra entregar. Ele quer que o zagueiro tenha uma habilidade de um Thiago Silva pra sair jogando e às vezes aquele zagueiro ele é mais limitado. A minha grande crítica ao Diniz é isso. Ele não se adapta ao que o jogador tem pra oferecer a ele. Ele tem a ideia dele de jogo e ele morre com aquela ideia. Jogo após jogo, inclusive as desculpas que o Fernandes... Não é nem desculpa, acho que até a maneira pejorativa de falar. A justificativa que o Diniz dá pra derrota, elas são todas parecidas. Porque ele quer acreditar, ele quer mais um jogo, ele quer mais um jogo. Só que isso vai passando, isso vai se desgastando. Em 2019, o Fluminense passou muito isso com o Diniz. O Fluminense jogava muita bola, o Fluminense tinha muito volume de jogo. Não tinha resultado. Não tinha resultado. Aí o Fluminense jogava muita bola com o Goiás no Maracanã, com todo respeito, evidentemente, ao Goiás. Mas aí, no primeiro chute que o Goiás dava no gol, fazia o gol. Aí depois... Então vamos pro próximo. Era o Avaí. Eu tô lembrando, inclusive, da sequência. Era o Avaí. Mesma coisa. 28 bolas no gol. Ele não tem culpa dos jogadores não terem feito. A primeira bola com o Avaí foi no gol do Avaí. Então, assim, o Renato tem muito isso. O negócio não tá muito bom, ele vai dar uma segurada, ele vai administrar melhor, ele vai jogar, ele vai treinar o time e mostrar pro jogador alguns atalhos para poder empatar fora de casa, traz uma vitória sofrida em São Januário, mas vai somando os pontos. O Diniz, ele tem essa ideia de jogo dele, que o time tem que jogar bonito e tudo, e a gente quando ama. encaixa é espetacular, né? Maravilhoso. Eu acho até que o trabalho do Diniz, a gente, inclusive tem o Fernando Diniz, aliás, curioso aqui na Romário TV, hein? O antigo técnico do Vasco e talvez o novo. Porque Renato Portaluppi e Renato Gaúcho vai estar no de cara com cara, trocando Eu tô ideia. doido pra ver. com Quinta-feira? Romário, Quinta-feira. sensacional. Alguns pedacinhos da entrevista já foram aí pro ar, sensacional. Vê demais. Agora, quem esteve aqui também foi o próprio Fernando Diniz, cara. Mas como é que ele observa o futebol brasileiro dentro disso que você tá falando, Gugu? Vamos. A gente quer mudança, mas se alguém aparece para mudar, sempre o mais criticado, o mais hostilizado. Então, quando você vai mudar, você praticamente, se você faz alguma coisa diferente, você tem muito menos paciência daqueles que cobram mudança do que quem está fazendo a coisa convencional. Então é um contrassenso muito grande. Você é meio que obrigatório a ganhar. Se você não ganhar imediatamente, você vai ser achincalhado, hostilizado, que você está inventando, que é professor Pardal. Isso acontece, não acontece só no futebol, acontece em qualquer segmento da sociedade. Mas o futebol, como é um braço muito importante da cultura do brasileiro, todo mundo sabe, todo mundo entende. E se o resultado não acontece hoje, agora, as coisas são ruins de maneira imediata também. As pessoas não olham o processo. Tá aí o Diniz. Eu discordo dele em relação à questão dos resultados, mas eu concordo em relação à análise de contexto. Eu acho que falta muito no futebol brasileiro, assim. Contexto, como é que é? Tem vários times gigantes, se todos forem bem, vão ser os 12 primeiros da tabela. Todo mundo é obrigado a ser campeão. Como vai ser isso? E hoje no Brasil, quem São tá crianças. abaixo do 10º, por exemplo, vai lutar em algum momento contra o rebaixamento. Sim. Então, gigantes vão passar por ali. Sim. Não tem jeito. Perfeito. Eu acho que o contexto que eu digo assim, esse time tem um elenco formado para quê? Qual é a expectativa? Para permanecer na Série A? Esse time vai brigar pela Libertadores. Só que você falar nisso em times gigantes é muito complicado. O Ricardo tá aqui, foi diretor, né? Chegar num São Paulo da vida, como o Ricardo foi diretor, chegar lá no São Paulo e falar assim, galera, ó,
esse ano, São Paulo é pra permanecer na Série A. A Sul-Americana. Dá pra falar isso Não, se sobre o divide torcedor tudo. te mata. Te mata. Até porque começa a lembrar, a gente é tricampeão do mundo. Igual o Grêmio é a mesma coisa. Então. De onde ele passou. Não tem esse linguagem. Agora, quer que eu diga uma coisa? Claro. Hoje você chega em 2 clubes de futebol brasileiro, de coração. Vou colocar todos os times. Palmeiras e Flamengo pelo investimento. Eu acho que o resto tudo é número 40. É, né? Não tem uma diferença enorme, não. Enorme, Olha a não. campanha do Mirassol, que ninguém esperava. Ah, deu sorte. Sorte não, é trabalho, meu irmão. É trabalho. Aqui, quando foi pro Grêmio, o time não tinha isso tudo, não. Você acha que o elenco do O Vasco... elenco do Grêmio foi feito por eles, É. junto com o Renato. É você acreditar no trabalho e dizer, meu irmão, a gente sabe que é com a gente dentro de campo. É como eu te falo, às vezes a individualidade, quem tem muita grana, do Palmeiras, é um jogador que resolve. Por quê? É muito dinheiro. Né? Agora, o resto, vou ser sério, o time do Grêmio hoje é pior do que o Inter? Não, não é pior não. Pode ser campeão Grêmio, pode ser Inter. Não tem aquela disparidade. Aí tu pode dizer, o Inter hoje está um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor não quer dizer nada. Você coloca o elenco do Vasco nesse bolo Eu também? coloco do Vasco de qualquer um. Meu irmão, vem um treinador, coloca cada de ordem. Eu acho assim, futebol é um esqueminha de jogo, preparação física e não enrola. É grupo, é vestiário. Faz isso forte e tu vai ter sucesso. Galera, voadora aí no peito do like, já quero 300 likes na nossa live, galera contribuindo com like, muito legal. E manda sua mensagem aí, você acha que a culpa é do Diniz, está resolvido? Quem tem que ser o novo técnico do Vasco, manda aqui no chat pra eu ler, beleza? O Nileve mandou aqui, ó. Pô, o Diniz chamou o Coutinho de perninha, o Coutinho ficou triste. Ninguém sabe se foi isso que aconteceu, né? Exatamente, né? O que eu percebi ontem é que o Nuno Moreira saiu do campo e não trocou olhares com o Diniz. Isso eu percebi no jogo, tava narrando o jogo, tava na minha frente, assim, não sei se significou alguma coisa ou não. Mas é óbvio, né, ô Michael, por exemplo, assim, um elenco, perdeu o elenco. Isso é muito difícil também de você afirmar que perdeu o elenco. Teve uma vez que um amigo meu foi falar no ar, né, não, fulano perdeu o elenco. Cara, deu um problema. Porra, porque é complicado. Ah, mas eu ouvi do fulano, mas o fulano é reserva. O reserva não gosta do técnico, normalmente, eu tô maluco. Não é que não gosta do técnico, né? Mas vai sempre questionar, porque Vai. todo mundo quer jogar. O jogador de verdade mesmo não pode se conformar em ficar no banco de reserva. Verdade. É. Tu vai respeitar o companheiro que tá jogando, sim. Mas tu se conformar com aquilo ali, eu não acredito, né? Todo mundo quer jogar, mas eu acho que tem que ter o controle, tem que respeitar a decisão do treinador e também de quem tá jogando. Porque se você é titular, eu sou reserva, e eu não te respeitar, da mesma maneira quando eu for titular, tu também tá no direito de não me respeitar. Eu acho que não fica um ambiente legal, saudável com isso. Tipo, eu quando ficava no banco, o cara que eu mais ajudava e tava assistindo o jogo de fora e tentava passar alguma informação para ele, era o cara que jogava na minha posição. Isso aí. Entendeu? Então, assim, eu vou ajudar, quando estiver jogando, o cara vai me ajudar também. Sim, acho que de perder o elenco é muito complicado, mas o nosso futebol, a cultura do nosso futebol, tem que ganhar toda hora. Independente se jogou bem ou mal, tem que ganhar, não tem jeito. É o que você falou. Nós temos hoje aí, teoricamente, 12 equipes, né? Que se todo mundo for bem, não tem Vão campeão. ser os 12 primeiros. Não vai ter o entendeu? Mirassol, não Pô, vai ter ninguém. Não vai ter essas equipes. E a gente sabe que o futebol brasileiro acontece essas surpresas. Mirassol, que subiu, que todo mundo apostava. A gente falou de 12, o Bahia SAF, por exemplo, que é até ser uma terceira. Mas aí, o né? Mirassol Tem que já investimento mudou, já alto. não entrou entre os 8 do Campeonato Paulista. Esse ano, o buraco é mais embaixo. Outra coisa, sabe o que eu tô falando isso aqui, ó, com o dedo, assim, 2 meses? Há 2 meses atrás o Flamengo ganhou. Libertadores, brasileiro. E o treinador está O maior pressionado. de todos. Sequestraram 2 o futebol meses. do Flamengo? Sequestraram o futebol do Flamengo. É como o Michael falou. Essa é a frase, essa Irmão, é a frase. você tem que ter jogadores com capacidade de saber o que é teu time e ganhar mesmo, é a melhor coisa do mundo. Então eu tenho que fazer esse time forte. Então, a capacidade desses jogadores tem que ser de vencedores. Sim. Então, é o Grêmio do Maico, do Renato. Eles entravam em campo sabendo, meu irmão, vou ganhar. Eu vou ganhar. Vai perder, é claro, não vai ganhar tudo. Mas vai ganhar. O Flamengo se criou isso. O Palmeiras se criou isso. Sim. Mas o Flamengo se criou diferente do Palmeiras. O Palmeiras meteu 7 anos o mesmo treinador. Nos últimos 7 anos, se brincar, o Flamengo teve 10 treinadores. Isso aí. Verdade. É diferente. Completamente. Então, mas até a pergunta, ô Ricardo, pra você... O mais vascaíno- longevo é o Felipe, né? O Felipe Luiz agora, o que tá mais tempo. sim. Pergunta pra você que é vascaíno, pergunta até pros vascaínos que estão no chat aí pra Boa. responder. Cara, eu particularmente, com toda a humildade no meu coração aqui de tricolor, cara, eu achei o Vasco muito perdido ontem dentro do campo. Tava apático. Assim, a gente tricolor, nervoso assistindo o jogo,
Em vários momentos eu tava assim, cara, o Vasco não vai conseguir, o Vasco não conseguia concluir no gol. Então eu vi o jogo contra o Volta Redonda, ali também perto ali do Primeiro Carnaval, tempo e horroroso. vi, cara, eu achei muito mal o Vasco, É, muito é. perdido, sem uma forma de jogar. E na minha humilde opinião, acho que falta muita qualidade pro Vasco, os jogadores à altura do Vasco da Gama, mas a saída do Coutinho com o Verratti e E o sobretudo Ryan? do Ryan é absurda.